Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. O compromisso de trabalho está indicado textualmente pelo Espírito de Verdade desde a codificação da doutrina espírita. Trata-se do amor e da instrução, mas uma instrução moral. Daí a importância de o ensino dos espíritos ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. O livro espírita constitui elemento essencial ao cumprimento da missão do espiritismo, seja qual for o suporte sobre o qual seu conteúdo seja veiculado. As ações de difusão do livro espírita fundamentam-se nos princípios exarados no Evangelho de Jesus e nas próprias obras espíritas. Agora, essa construção só será possível por meio do discernimento. Há comunicações que podem prejudicar essencialmente a causa que querem defender, em intensidade superior aos ataques grosseiros e às injúrias de certos adversários. É uma recomendação feita pelo próprio Allan Kardec. Publicar sem exame ou sem correção. Tudo quanto vem dessa fonte seria dar prova de pouco discernimento. Nesse sentido, toda precaução é pouca para evitar as publicações lamentáveis. Em tais casos, mais vale pecar por excesso de prudência no interesse da causa. O relevante papel que as publicações espíritas desempenham na disseminação do conhecimento sobre a realidade espiritual e na economia, como negócio de administração, viabiliza a divulgação da doutrina espírita para a humanidade e a sustentabilidade do movimento espírita brasileiro. As ações relacionadas ao livro espírita têm por finalidade o cumprimento da missão do espiritismo e compreendem o seu relevante papel na construção de uma nova era de progresso moral, consequência natural da divulgação, do estudo e da vivência do espiritismo no mundo. Qual, afinal, deve ser o lugar ocupado pelo livro espírita no âmbito do centro espírita? O livro espírita também é tema de um capítulo na segunda parte de Orientação ao Centro Espírita. Para compreender a relevância do livro espírita no desenvolvimento das nossas atividades, hoje nós conversaremos com o Geraldo Campetti, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, a Elizabeth Moreira, que é coordenadora editorial da FEB Editora, e o Fernando Quaglia, que é coordenador comercial também da FEB Editora. Lembre-se de escanear o QR Code que aparece agora na sua tela ou acessar febnet.me/OCE para ter acesso ao material que nós fizermos referência ao longo desse episódio. Vamos juntos? Queridos amigos, nós estamos diante de um documento importantíssimo que é o Orientação ao Centro Espírita. É um guia para servir exatamente de base para todo o trabalho do tarefeiro espírita, o colaborador, o frequentador, mas notadamente aquele que tem uma responsabilidade sobre as atividades na casa espírita. E hoje nós vamos tratar do capítulo de número 10, que fala do livro espírita. O Orientação ao Centro Espírita é um trabalho muito bem organizado, fruto aí, das reuniões do Conselho Federativo Nacional, das comissões que foram organizadas para chegar a esse resultado maravilhoso. E todos os capítulos têm uma estrutura. Aqui nós temos a fundamentação, que é um primeiro item, o conceito, então, do livro espírita, finalidade, objetivos,
abrangência, organização e recomendações. Então a gente começa a fundamentação do livro espírita, a importância de nós termos o acesso a um conteúdo seguro, que a gente possa conhecer o espiritismo, da importância de estudar a doutrina espírita. E o livro é o principal veículo que nos permite conhecer o espiritismo pelo seu conteúdo, através da leitura, do estudo. E nós temos então este veículo fundamental para a divulgação, para a prática, vivência e também no sentido de nós estudarmos profundamente. Um estudo que não é meramente uma leitura de deleite, mas vai além da informação, chegando à questão do conhecimento para a nossa transformação. É por isso que a finalidade do livro espírita é cumprir a própria missão do espiritismo, que é promover a regeneração social da humanidade. E isso se dá de que forma? Através da reforma íntima de cada um de nós, a nossa renovação, como está lá no Prolegômenos de O Livro dos Espíritos. Por isso o livro espírita, ele consola. Por quê? Porque toca o coração. Quantas mensagens, não é, que vão aí nos acalentar, vão nos aliviar na nossa dor, no nosso sofrimento. Esse caráter consolador é fundamental no livro espírita, mesmo porque o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, como está lá no Evangelho segundo João, não é isso? Capítulo 14, versículos 15. Ali depois segue, 17, 19, 23, 26, enfim, trazendo esse consolador prometido pelo próprio Cristo. Então, o livro espírita precisa consolar, porque ele toca o coração. Ele também deve esclarecer, porque nos desperta a mente, a consciência para o entendimento. Tanto é, amigos, que na doutrina espírita nós recebemos de Allan Kardec o legado da fé raciocinada. Nós acreditamos sabendo por que acreditamos. Não é meramente uma crença como dogmática, como cega, mas é aquela crença que nos leva ao entendimento, à compreensão. Por isso Kardec fala com toda a sabedoria, não é? Que a fé inabalável só é aquela que pode enfrentar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Por isso que o Espiritismo não combina com fanatismo, não combina com aquela adoração no sentido de que nós cultuamos deuses, não é? Imagens e tudo mais, embora respeitemos estas crenças. No Espiritismo nós temos a fé raciocinada, porque além da crença nós temos a convicção, a certeza de se alcançar o que se espera. Por isso a importância do livro espírita como um fator de esclarecimento. E além disso, o livro espírita promove a nossa redenção ou a nossa iluminação, por meio da nossa renovação íntima. O livro espírita, ele deve tocar o coração para consolar a mente, para despertar-nos consciencialmente, mas tudo com vistas ao processo de transformação. Por isso que nós encontramos no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo o conceito que Kardec registra do verdadeiro espírita, que é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações. O livro espírita, portanto, ele tem essa finalidade, esse objetivo de nos levar à transformação moral. Afinal de contas, é para isso que nós estamos aqui. Um manancial, um repositório, e a gente encontra na variedade de formatos, desde o livro impresso, o e-book, o livro eletrônico, formatos de bolso, formatos médios, livros com tamanhos maiores, obras que são disponibilizadas através de várias plataformas, inclusive, para que todo o público possa ter acesso. Inclusive, várias obras como estas aqui de estudos, de orientações, disponíveis gratuitamente o PDF no portal da Federação Espírita Brasileira, para que todo trabalhador, todo colaborador da Casa Espírita possa ter acesso sem nenhum custo. Quando a gente fala dos objetivos vinculados ao livro espírita, nós temos uma abrangência muito grande. Por exemplo, promover a divulgação do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita para a humanidade por meio do livro espírita.
O livro espírita tem essa finalidade de divulgar a mensagem de Jesus. Por isso o espiritismo é todo fundamentado no ensino moral do Cristo. Tanto é que Kardec, logo na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 1, ele fala que pode se dividir em 5 partes os evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, as predições, os milagres, aquelas palavras que a Igreja tomou para fundamentar os seus dogmas e, finalmente, o ensino moral. Kardec, como excelente educador e como exímio codificador, ele toma esta 5ª parte dos evangelhos, que é o ensino moral. Por quê? Porque não há controvérsia, não há desentendimento, porque é a linguagem comum que todo mundo pode empregar, a linguagem do amor. Todos nós temos condições de colocar o amor em ação, que é o conceito de caridade, pelo entendimento, pela benevolência, pela indulgência, pelo perdão das ofensas. Então, o Evangelho nos coloca a base de toda a nossa ação para a nossa transformação moral, para a nossa melhoria. Por isso, divulgar o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. Se não fosse a doutrina espírita vinculada nesse aspecto religioso, com as suas consequências ético-morais, certamente nós teríamos uma falta muito grande, que é esse apoio necessário à nossa melhoria constante. E agora, a gente percebendo que a necessidade, inclusive, da adaptação, as mudanças, como o conceito de resiliência, por exemplo. O espírita deve ser, acima de tudo, um indivíduo resiliente, ou seja, trabalhar a necessidade da mudança, sabendo processá-la intimamente na busca da melhoria constante. Promover a sustentabilidade doutrinária. Olha só como é importante a sustentabilidade doutrinária. Esse conceito de sustentabilidade hoje também ele é bem veiculado. Doutrinária. O livro espírita deve ser fiel, fidedigno à base kardeciana, ao fundamento estabelecido por Allan Kardec, oriundo da espiritualidade superior, no Pentateuco, nos 5 livros fundamentais da doutrina espírita. Por isso, um livro espírita não pode contradizer, não pode negar de maneira alguma qualquer princípio fundamental do espiritismo. Também tem a sustentabilidade ética. Quando nós falamos em doutrina espírita, estamos falando na questão do bem proceder. Nós estamos voltados para as boas práticas, para uma educação, para uma conquista cada vez mais de virtudes, para um trabalho de erradicação dos vícios que ainda nos alimentam intimamente. Afinal de contas, estamos aqui todos para evoluir, não é isso? Nossa finalidade é essa. Também tem a sustentabilidade financeira, gente. Nós estamos no mundo material. Nenhum, assim, digamos, voluntário, trabalhador da casa espírita vai ter um salário. Um diretor, um presidente, o colegiado, naturalmente, que dirige a casa, aqueles cooperadores, colaboradores que são voluntários, não vão receber aí salários. Existem os profissionais que são contratados, naturalmente, pela especialidade, pela sua função específica. Isso sim, mas de qualquer maneira, essa sustentabilidade financeira é para que possa haver um retorno para a própria aplicação no sentido da divulgação do espiritismo, não é? E temos aqui também a sustentabilidade espiritual. Como o livro nos auxilia, nos dá uma segurança. Meus amigos, às vezes a gente está aflito, está meio confuso, abre uma página, ao acaso, entre aspas, aquela lição cai para nós feito uma luva, não é isso? Isso é muito bom, essa sustentabilidade espiritual para a nossa segurança ambiental, inclusive. Olha o contexto da sustentabilidade do livro espírita, inclusive ambiental. Nós vivemos num planeta que é o nosso lar, a nossa morada, a mãe Gaia que nos serve de habitar. Então nós temos que tomar esse cuidado todo na conservação, na sustentabilidade, na preservação deste mundo maravilhoso que nos acolhe. Então cuidado com a natureza, com o meio ambiente, com o ecossistema, com todas as formas de vida, o respeito ao nosso semelhante, o respeito também a todos os seres que compõem a natureza. Nesses momentos de transição que a gente vive, nós estamos sendo convocados a todo esse trabalho educacional para um despertamento consciencial nesse aspecto, inclusive, da ecologia, do meio ambiente. E o livro espírita nos proporciona isso
A terceira parte do Livro dos Espíritos fala das leis morais, por exemplo, e a gente tem esse contexto todo, não é? Como é importante. Também tem aqui a sustentabilidade sociopolítica. Nós somos seres sociais, gregários, vivemos em sociedade e através da relação com o nosso próximo nós nos desenvolvemos, nós evoluímos, nós nos conhecemos e nos reconhecemos. E a questão da política estabelecendo exatamente a relação de harmonia, de entendimento entre as pessoas, entre os povos. E também tem a sustentabilidade cultural. A gente diz que o espiritismo é cultura, estamos aprendendo isso com os amigos espirituais. À medida que a gente lê, a gente aprende, a gente estuda, a gente conhece, e a gente conhece exatamente para transformar uma realidade social que ainda é difícil, a começar pela renovação íntima de cada um de nós. E aí a gente tem todo esse trabalho voltado, naturalmente, para o movimento espírita. Isso tudo pela divulgação do livro espírita. Vejamos como esse capítulo sobre o livro espírita aqui do Orientação Centro Espírita é importante para todos nós. E, evidentemente, o livro espírita também tem como objetivo estimular a formação de leitores, não é? Desde a base, para se formar o hábito de leitura, a fim de que a gente possa conhecer melhor a nós mesmos. Fortalecer continuamente as atividades espíritas por meio das práticas e estudos doutrinariamente seguros e adequadamente fundamentados. Como é importante o estudo individual, o estudo coletivo, na casa espírita, à distância ou mesmo presencial, não é isso? Tudo é importante ser realizado por meio do livro espírita. A organização de bibliotecas também, de livrarias. Como é importante, gente, não há competitividade entre a livraria e a biblioteca. Pelo contrário, é um trabalho complementar de cooperação. Importante ter livraria para que aqueles que tenham condições de adquirir, adquiram os livros, livros de qualidade, livros espíritas essencialmente. E a biblioteca para poder fazer também um empréstimo de obras para aqueles que às vezes não têm condições de adquirir e possa veicular de qualquer maneira esse conhecimento. Então o livro espírita, ele se destina ao público em geral. Ele pode atingir a qualquer mente, a qualquer coração. Também seja esse público espírita ou não espírita, aos trabalhadores e frequentadores das instituições espíritas, das casas espíritas, de todas as faixas etárias. Por isso tem um livro infantil, infanto-juvenil, juvenil, tem os livros destinados ao estudo, das pessoas já adultas, pessoas já na terceira idade também que estão aí estudando, porque estas ações de promoção do livro espírita, então, devem abranger todas as organizações, todos os espaços, o meio ambiente em que nos relacionamos na casa espírita. Ter um livro espírita em nossa mão é fundamental. Lembrando aqui como é importante termos as atividades organizadas. Se possível, um setor, uma área, que seja ali, não é? O espaço da biblioteca, da livraria, dos estudos em que a gente vai valorizar, incentivando cada vez mais a leitura e a importância do estudo do livro espírita para a nossa renovação moral. Estamos todos aqui na Terra, queridos amigos, para a nossa melhoria, para a nossa evolução, para sermos felizes. E o livro espírita nos enseja exatamente essa oportunidade. Então vamos fazer o melhor ao nosso alcance, conhecendo e estudando esta obra extraordinária que é a Orientação ao Centro Espírita. Esta obra, que é uma publicação da Federação Espírita Brasileira, oriunda do trabalho intelectual coletivo do Conselho Federativo Nacional, disponível a todos nós, que possamos aproveitar essa oportunidade. Muito obrigado. Agradeço ao Geraldo pela exposição inicial e a gente segue conversando exatamente sobre esse tema, agora na nossa roda de conversa, que contará com a participação da Elizabeth e do Fernando, que acompanham conosco remotamente. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela participação. Nós começaremos com uma pergunta que, na verdade, é para os três. O que representa o livro espírita para, além dos espíritas, para toda a humanidade? Elizabeth. Olá a todos, é um prazer estar aqui falando sobre esse objeto que eu simplesmente amo, que é o livro. E o livro espírita, ele é muito especial. Num primeiro momento, o que eu acho, o que eu sei que ele traz para a humanidade, palavras de consolo e salvação. Mais que palavras, atos, ideias, ações de consolo e salvação. A certeza de que a gente é olhado e direcionado por mais alto,
por outras pessoas que cuidam de nós, que nos trazem, então, essa ideia de consolo e de salvação. Traz também o aprendizado cultural, porque, né, diversos livros, os romances de Emmanuel, e, né, só para dar um exemplo, nos levam a um lugar que a gente não poderia estar se a gente não fosse um espírito imortal. Então, traz também esse aprendizado cultural, traz a ideia, o conceito de caridade, de fraternidade, de que nós somos todos iguais, estamos aqui nesse mundo juntos, mas já estivemos em outras situações, em outras épocas, também juntos, e erramos, e caímos, e levantamos, e erramos, e caímos, e levantamos, e vivemos, e morremos, e nascemos, e é esse ciclo. Então, é toda essa magnitude que o livro espírita traz para a humanidade. Perfeito. Então, fraternidade, aprendizado. Fernando, acrescenta mais algum elemento? Quais outras contribuições o livro espírita registra para a humanidade, meu amigo? Estávamos falando justamente da necessidade que hoje nós, como seres humanos, hoje ou sempre, né, mas que nesse contexto de pandemia que estamos vivenciando, que ainda estamos saindo dessa situação, podemos ver a necessidade do ser humano cada vez maior de buscar esclarecimento, de buscar consolo, e o livro espírita vem ao encontro dessa realidade. Costumamos falar que o livro espírita salva vidas, e para mim foi muito significativo sempre, guardei muito a mensagem que o espírito Hilário Silva nos conta no livro O Espírito da Verdade, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, onde ele conta um dia que Allan Kardec se encontrava bastante triste, bastante cansado, e ele recebe pelo correio um pacote com uma carta onde, palavra mais, palavra menos, contava que era um encadernador que estava a ponto de se suicidar porque tinha falecido a mulher dele, e ele se encontrava em Paris, no Rio Sena, numa das pontes, estava a ponto de saltar dessa ponte, quando, meio que sem querer, no escuro, viu que tinha um livro. E aí isso chamou a atenção dele e fez com que ele começasse a ler esse livro, era o Livro dos Espíritos, e aí enviava esse livro novamente para Kardec, muito bem encadernado. Ele era um encadernador que trabalhava numa grande empresa editorial em Paris, e nesse livro estava escrito: esse livro salvou a minha vida, espero que também salve a sua. E ele, lendo esse livro, obviamente mudou de ideia, voltou para seu lar, encadernou esse livro, enviou para Kardec, e nos mostrou como o livro espírita, os conhecimentos que o livro espírita nos traz, como falava Geraldo, o consolo, o esclarecimento, esse auxílio na transformação moral, nos permite salvar a nossa vida. E eu acho que todos os que estamos hoje em dia frequentando, trabalhando, nos dedicando à doutrina espírita, é porque realmente sentimos que, através do livro, conseguimos esse esclarecimento pessoal que nos ajuda tanto na nossa transformação moral. O livro espírita salva vidas? Salva vidas pela oportunidade da iluminação, do esclarecimento, do consolo, de ofertar esperança no futuro melhor. Perfeito. Agora, qual é a importância, então, dessa produção literária para a divulgação da doutrina espírita? Fernando, por que o livro, afinal, dentre todos esses suportes midiáticos existentes? Bom, eu acho que principalmente, hoje em dia, onde estamos em um mundo de diversidade de conteúdos, há um papel que continua vigente ao longo do tempo e que não passa necessariamente pelo objeto em si. E sim tem a ver com o trabalho prévio, que tem a ver com o que eu chamo de curadoria do conteúdo. Então, o livro não deixa de ser um compêndio de conhecimentos que um editor, alguém se tomou o trabalho de dar a forma adequada a esses conteúdos, junto com o autor,
para que isso realmente vire o que nós conhecemos como livro. Então, em um mundo onde temos cada vez mais conhecimentos, essa curadoria, essa capacidade de compilar, de dizer que conteúdo é mais adequado a um determinado livro, isso faz com que hoje, sem importar qual é o suporte, seja ele papel, seja eletrônico, seja áudio, seja um diferencial muito grande para o leitor, para todos nós que lemos e podemos pegar uma obra e acessar um conteúdo de qualidade, a um conteúdo que nos permita desfrutar dessa obra e tirar tudo aquilo que estávamos falando, desde conhecimentos, esperança, consolo, etc. Mas isso, na minha visão, o mais importante, não importa qual seja o formato, é esse trabalho para selecionar os conteúdos que estão sendo oferecidos. Perfeito, Fernando. Agora, Orientação ao Centro Espírita faz referência ao documento O Livro Espírita e a Sustentabilidade do Movimento Espírita. Geraldo, o que é esse documento e qual a importância dele para o nosso trabalho? Pois é exatamente essa referência que você citou, que foi fruto também de um trabalho coletivo, viu, Tiago? Que originou o Livro Espírita e a Sustentabilidade do Movimento Espírita. Nessa visão abrangente daquelas categorias, desde a sustentabilidade doutrinária, também a financeira, ambiental, social, político, uma coisa bem abrangente para a gente poder conhecer o trabalho que o Livro Espírita pode fazer, e notadamente da sustentabilidade, quando se fala nessa parte econômico-financeira, é no sentido da manutenção das atividades. Não se visa ao lucro, como a gente tem o conceito normalmente, atividade lucrativa, porque você vai, com o lucro, então, remunerar aqueles que estão envolvidos naquele negócio. No caso, o espírita não é nesse sentido, porque jamais visa o lucro nessa abordagem. Você tem, naturalmente, uma instituição sem fins lucrativos, mas que tem um retorno para o reinvestimento, porque a gente precisa, naturalmente, ter condições de pagar as contas, de empreender os trabalhos necessários para que tudo se desenvolva da melhor forma. E aí, evidentemente, você tem custos, você tem profissionais, você tem todo um trabalho, por exemplo, de revisão, de preparação editorial, de diagramação, e você tem que contratar capistas, você tem todo um trabalho de marketing, de divulgação, tudo isso tem um custo. A impressão da obra tem um custo. Você gerar a obra, por exemplo, no seu formato eletrônico também, como e-book, tem um custo. E, evidentemente, isso tem que ser veiculado para que você tenha um retorno a ponto de fazer essa divulgação sempre da melhor forma. Esse é o objetivo, então, dessa sustentabilidade. Você conseguir manter a atividade e fazer com que ela seja sustentável. Ela se perpetue ao longo do tempo, enfrentando os desafios como esse que nós estamos enfrentando agora. Perfeitamente. Agora, voltando para o contexto da instituição espírita, eu pergunto, qual é o lugar do livro espírita no centro espírita? Beth, esse lugar é só biblioteca, só livraria? Qual é esse lugar? Não. Ele está presente em todas as atividades do centro espírita. Nós podemos ter áreas de estudo, Então, o livro está diretamente ligado a esse aprendizado, a forma como as pessoas vão aprender sobre mediunidade, A gente tem, por exemplo, só citando um exemplo, o estudo sistematizado da doutrina espírita, mas aí grupos podem se reunir para estudar o livro espírita, a codificação. Imagina a gama de aprendizado que tem disponível, que o livro espírita disponibiliza para todo mundo. Tem clubes de leitura, tem a área infantil, uma área boa para se ensinar, para aprender, que aí entra diretamente o livro infantil, tem livros incríveis, A gente tem também palestras, O Campetti sabe muito bem disso, Vira e mexe, ele está aí às voltas com algum exemplar, com algum livro, para proferir as brilhantes palestras que ele faz. Então, é uma gama de lugares onde o livro espírita aparece e tem que estar presente sempre. Biblioteca, uma livraria que pode ajudar o centro espírita, as casas espíritas na sua sustentação. É amplo, é uma amplitude grande do livro, sempre lembrando do aprendizado, do consolo, das palavras que salvam. Eu já volto nessa questão, Beth, da sustentação da instituição espírita. Antes, queria comentar com o Geraldo que a gente precisa de
criatividade nesse sentido. O céu é o limite? O sétimo céu, o limite, vai sempre assim. E o desafio que a gente está enfrentando, Tiago, Fernando e Beth são testemunhas aí, porque fazem parte exatamente dessa equipe de trabalho, né, dedicada, zelosa, da FEB Editora, e como tem outras editoras que estão trabalhando também a divulgação do Espiritismo, é sempre desafiador. E a criatividade faz parte, Tiago, porque se não for a criatividade, a gente não consegue chegar tocando o coração. Então, por exemplo, você quer ver uma capa, né? Nós estamos decidindo agora a capa de um livro lindo que se chama Deus Antes e Depois de Jesus, do Wesley Caldeiras. Nós vamos lançar esse livro agora, vai ser lançado, já vai estar aí quando, né, veiculando já para as pessoas acessarem. Então, verificando a questão da capa, o significado da capa. É uma capa que você tem que ver e traduzir esse título. Como é que eu vou traduzir o título? Então, haja criatividade. É um momento de inspiração, não é, do design, do capista, para ele poder encontrar essa conexão e trazer o resultado. E conseguiu, nós já temos esse resultado, a obra já veiculando aí daqui a pouquinho, uma coisa maravilhosa. Então, a criatividade é fundamental. Você fazer os projetos, por exemplo, gráficos, né? Os projetos editoriais que sejam dinâmicos, que sejam fáceis de ler, que tragam uma legibilidade assim, sem que eu tenha que fazer muito esforço, com espacejamento entre linhas, com um tamanho de fonte adequado, com um tipo de fonte também agradável para a leitura, de tal maneira que eu veja, Tiago, aquele produto como um produto realmente, porque é algo que está concreto, e eu tenho interesse em ler. Essa é a finalidade. Por exemplo, criatividade de você fazer uma quarta capa, aquele texto chamativo que você começa a ler e fala, nossa, eu quero ler esse livro. Esse livro está me despertando interesse, porque ele é importante. Então, esse trabalho associado, né, da preparação editorial com a editora, do comercial, né, que faz a disponibilização da obra, e do marketing que faz a veiculação para a obra chegar, né, à pessoa interessada, ao leitor, ou despertar o interesse, é um trabalho que exige criatividade. Aliás, a criatividade é uma das características que estão sendo exigidas em todo o perfil do profissional, notadamente desse que trabalha com o livro e o livro espírita especificamente. Exatamente. Agora, a Beth antecipou uma questão para a gente que me parece sempre um desafio permanente, a sustentabilidade das nossas instituições espíritas. E pergunto, Fernando, qual a contribuição, então, do livro espírita para essa sustentabilidade financeira das nossas instituições? O livro pode ser um recurso nesse sentido? O livro pode e deve ser um recurso genuíno, legítimo, para que as instituições consigam angariar esses recursos econômicos tão necessários ao correto desenvolvimento das atividades da casa. Porque a gente tem que entender que nós vivemos num mundo material. Então, uma casa espírita tem que pagar a conta de luz, tem que pagar a conta de água, tem que pagar outros impostos municipais. Enfim, tudo isso representa custos e é uma preocupação. Quem é presidente de uma casa espírita, quem forma parte de uma comissão diretiva de uma casa, sabe muito bem que é uma preocupação genuína a captação de recursos. E é aí onde entra o livro, que traz toda essa contribuição, porque nós não só estamos divulgando a doutrina espírita, estamos oferecendo um produto nobre, um produto de qualidade, que vai ajudar, através da venda desse livro, para angariar recursos genuínos para pagar as despesas que tem que enfrentar uma casa espírita. Então, ele é realmente, hoje em dia, a principal ferramenta de divulgação. E isso requer um esforço muito significativo também por parte das autoridades da casa para oferecer um produto de qualidade, para oferecer livros que estejam dentro dos postulados doutrinários da doutrina espírita, oferecer livros acessíveis, oferecer títulos que possam reconfortar o leitor. E para isso é fundamental, eu gosto de falar que o livro tem que estar nas mãos, no intelecto, no raciocínio e também no coração, porque a pessoa que lê esse livro se transforma num multiplicador desses conhecimentos e, ao mesmo tempo, quando fala dessa obra, vai sensibilizando as pessoas, os leitores, para que possam se empolgar, se sensibilizar e ler esse livro que se encontra, logicamente, no Centro Espírita e também em outros lugares, como podem ser livrarias, lojas virtuais, etc. Perfeito. Há então a necessidade da utilização do livro como um desses recursos de manutenção das nossas instituições espíritas, e há sempre a outra face dessa mesma moeda, que é garantir o acesso universal ao conteúdo espírita. Pergunto então,
como garantir esse acesso irrestrito à literatura espírita, especialmente, Geraldo, no contexto das pessoas em vulnerabilidade social. É possível conciliar essas duas faces da mesma moeda? É possível. É um desafio que existe, mas a proposta da doutrina espírita, Tiago, é exatamente essa. É fazer com que todos possam ter acesso. Inclusive, quando se vê o objetivo, a finalidade, no Estatuto da Federação Espírita Brasileira, como da sua própria missão, é oferecer a doutrina espírita. Eu acho esse verbo muito bonito, oferecer, ofertar. E isso não significa cobrança de nenhuma espécie. Às vezes as pessoas dizem assim, mas o livro ele tem um preço, ele tem um custo, às vezes é alto, e de fato né, diante do contexto todo, mas nós precisamos ter outros recursos para viabilizar aqueles que não podem adquirir, ter o livro em mão, ter o acesso à informação, seja de uma forma ou de outra, seja eletrônica, seja impressa, seja como for, porque esse caráter universal é fundamental. Então precisa chegar aos corações, precisa chegar às mentes, para que o Espiritismo cumpra, inclusive, a sua própria missão, de fazer o processo de renovação da humanidade. E começa pelo conhecimento, a pessoa precisa ler, precisa estudar de certa maneira. Então, olha, doações podem acontecer, disponibilização de material gratuitamente, por exemplo, no portal da FEB, PDFs. Às vezes a pessoa não tem condições de adquirir, ela pode solicitar, a FEB faz sempre isso, outras casas espíritas também fazem o estudo, a possibilidade de fazer doações e tudo mais. Vários materiais da FEB já estão disponíveis gratuitamente. O caso das obras de estudo, as obras da codificação, uma revista espírita, as obras vinculadas às campanhas, Tiago, estão todas disponíveis gratuitamente. A pessoa pode acessar, pode consultar, está ali disponível. Eu não tenho condições de comprar. A FEB sempre está fazendo promoções, como outras casas espíritas, editoras também estão fazendo, para poder facilitar. Às vezes a pessoa não tem nenhuma condição, faça um pedido, na medida do possível nós estaremos atendendo, para que esta obra possa chegar, mesmo que seja assim por intermédio de um ou outro companheiro, que isso é comum acontecer no anonimato, mas fazer chegar aquele que precisa, todo mundo que quiser e que precisar de uma obra espírita que possa ter isso em mão. Aí nós fazemos os trabalhos, temos várias promoções, que eu estou lendo o pensamento do Fernando aqui, e está dizendo o seguinte, que nós temos edições econômicas, Tiago, da própria obra, do Pentateuco, da codificação, edições econômicas, edições no valor médio e obras que são, digamos, uma edição especial que tem um custo mais alto, mas para atingir os públicos todos, não deixar faltar o livro em lugar algum. É possível, é desafiador, mas a gente consegue fazer com esse esforço um trabalho coletivo. Perfeito. Nós temos então a experiência de trabalho aqui da Federação Espírita Brasileira, outros que Geraldo fez a referência, e a ideia é multiplicar esse modelo. Por isso a gente vai fazer agora um exercício de criatividade coletiva aqui, Beth, Fernando, Geraldo, nos perguntando quais outras ações nós podemos desenvolver no âmbito do Centro Espírita para que nós garantamos, ou nós vamos nos perguntar então quais outras ações nós podemos desenvolver no âmbito do Centro Espírita para fortalecer o papel do Centro Espírita como esse instrumento de trabalho. É biblioteca? É feira do livro? O que é que nós podemos fazer lá no Centro Espírita, Beth? A biblioteca é extremamente importante e necessária, Eu diria até que é esse primeiro, colocaria até em primeiro lugar, Porque muita gente, as pessoas visitam, as pessoas estão lá para estudar, Tem as palestras, tem os eventos, e a biblioteca serve como esse local onde as pessoas podem ir lá obter esse conhecimento que o livro traz. A livraria também, claro, Porque se eu puder, eu quero ter aquele material em mãos, E além de que estarei ajudando a casa espírita a qual eu pertenço. Clube de leitura, feira do livro, são bastante importantes. Roda de leitura, Grupos que se reúnem para discutir determinado tema, determinado livro. Esses recursos audiovisuais, por exemplo, a gente tem filmes baseados na vida do Chico, Solar, sabe? Utilizar o cinema também, a literatura audiovisual, para disseminar esse material rico que tem no livro espírita. Fernando, Geraldo fez referência ao seu pensamento, mas eu gostaria muito de te ouvir. As promoções editoriais e as edições econômicas seriam recursos válidos também nesse sentido? Com certeza. A gente vê dentro do movimento espírita aqui no Brasil ações, iniciativas que julgamos muito positivas,
como, por exemplo, pessoas que se reúnem, às vezes com uma situação econômica um pouquinho melhor, compram grandes quantidades de obras econômicas, como, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, e fazem campanhas, doando esses livros nas ruas, criando postos de atendimento nas ruas em diferentes estados, e esse tipo de livros veio ao encontro dessas necessidades, também das necessidades de quem tem menos recursos materiais. Então, hoje, nós voltamos a falar da questão material. Nós temos, quando é produzido um livro, nós temos papel, tinta, custos de frete nesse país que tem um tamanho continental. Então, poder oferecer livros a um preço realmente baixo é um desafio enorme e ajuda aqueles que têm uma necessidade maior de adquirir esse tipo de livros com qualidade, que é uma questão que nós defendemos muito. Nós temos que manter a dignidade, a qualidade dessa obra. Mas hoje nós estamos conseguindo divulgar livros a um preço de venda de R$ 9,90. Ou seja, é muito barato se compararmos com qualquer outro tipo de livros, outro tipo de material impresso. Então, isso aí eu considero que é fundamental. Obrigado, Fernando. A gente está seguindo para a reta final do nosso episódio. Eu gostaria de voltar em um item que foi compartilhado na sua exposição, Geraldo, sobre a garantia ou a responsabilidade de nós, trabalhadores espíritas, garantirmos a qualidade ou a fidelidade doutrinária das obras disponíveis na livraria do Centro Espírita. Qual é a responsabilidade do trabalhador espírita nesse respeito? Então, se nós considerarmos que todos somos divulgadores, a gente vai ver que temos uma responsabilidade nesse sentido. Primeiro, de toda a informação que for ser repassada por nosso intermédio, a gente conhecer de fato. Hoje você tem o WhatsApp, as redes, né, sociais, é muito comum, e às vezes as pessoas nem leem e já estão replicando. Isso é um cuidado que a gente precisa ter, porque nós somos corresponsáveis pela veiculação e pelas consequências do que veiculamos, não é? Por isso esse cuidado. Com o livro espírita também, nós fazemos parte, né, de um trabalho numa casa espírita. Vamos fazer a leitura para verificar se aquela obra cabe ser integrada, por exemplo, no acervo de uma biblioteca, ou vai ser, por exemplo, né, ser integrada a uma livraria. Isso é importante, porque a obra tem que ser fiel, de fato, à codificação, né, ao espiritismo, conforme nós falamos anteriormente. E aí a gente tem, de fato, esse compromisso com a qualidade de conteúdo, que não pode ferir os princípios fundamentais, que deve sempre trabalhar no sentido da melhoria do indivíduo. O livro espírita, Tiago, né, o Fernando e Beth, nós estamos trabalhando juntos nesse sentido, não significa apenas um deleite literário, porque tem espíritos que escrevem muito bem, médiuns que psicografam muito bem, né, tem aquela facilidade, você, nossa, que maravilha, mas o livro espírita tem algo mais, que é o conteúdo significativo que leva à mudança moral, à transformação íntima, a essa renovação que é fundamental. E isso faz toda a diferença. Então, nós todos temos o compromisso. O ideal, Tiago, só para fechar, é que nós fizéssemos, antes de editar qualquer livro, antes de publicar qualquer obra, que a própria editora fizesse esses critérios de seleção, para que quando fosse, né, viesse a lume, já tivesse uma qualidade. Só que, infelizmente, isso não acontece na prática. A gente vê muitas obras espíritas, ditas espíritas, que não têm a qualidade de um livro espírita, que nem mereceriam ter sido editadas. Aí essa seleção cabe a quem? Ao leitor. E como nós temos a questão da liberdade, o princípio de liberdade, né, de não criar um índice proibitório, aquela coisa toda, fica com o leitor fazer essa seleção. Por isso, qual é a recomendação? Vamos estudar Kardec. Porque se a gente tem a segurança da leitura, do estudo de Kardec, a gente vai poder fazer a seleção e distinguir se o livro é de fato ou não espírita, se ele tem ou não qualidade. Então, para finalizar o nosso bate-papo, Geraldo, gostaria de perguntar sobre um item que também tem relação com o documento, o Livro Espírita e a sustentabilidade do movimento espírita. Como estreitar a relação entre Centro Espírita, entidades federativas e Federação Espírita Brasileira para garantir uma melhor estruturação dessa nossa rede do Livro Espírita? Então, esse trabalho que você está citando é extremamente relevante, é necessário, ele é fundamental. Para que tudo aconteça da melhor maneira, é preciso que haja essa integração, um trabalho coletivo numa rede. A proposta, inclusive, não é, do documento
que é o livro espírita e a sustentabilidade do movimento espírita, é nesse sentido de trabalhar em rede. Porque nós já formamos no movimento espírita, Tiago, uma rede. Nós temos, por exemplo, né, o órgão que coordena o movimento espírita no Brasil inteiro, que é o CFN, o Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, já integrando todas as federativas estaduais, que por sua vez têm filiadas, né, à sua instituição as casas espíritas dos respectivos estados. Então nós já temos ali uma estrutura, em termos assim de uma rede, que logisticamente dá para a gente trabalhar e ter aí valiosos recursos e consequências benéficas para levar o livro lá na ponta. Se a gente se organizar, e isso vem acontecendo gradativamente, por exemplo, nós trabalhamos constantemente com as federativas, né, com as casas espíritas, notadamente com as federativas, para a gente poder ter esta rede, para poder, por exemplo, fazer um trabalho engajado, para que chegue lá na ponta, porque o Centro Espírita, sendo a unidade fundamental do Centro Espírita, cabe a ele fazer essa divulgação junto à comunidade. Só que hoje nós temos algo que não tem mais fronteiras, Tiago. Então hoje o usuário, o leitor, né, ele chega e acessa a loja virtual de qualquer instituição, coloca no carrinho os livros que ele, né, os produtos que ele quer e vai receber na sua casa. Então até isso, dinamicamente, nós precisamos ver nesse sentido dessa rede, para que funcione. O Fernando é testemunha, porque ele trabalha na área, né, da divulgação, do comercial, e às vezes tem pessoas físicas adquirindo 10, 15, 20 volumes, exemplares do mesmo livro. Ora, ele não vai consumir esses 10, 15, 20 exemplares para ele. Ele, na verdade, está comprando como representante, provavelmente, de um grupo, de uma casa espírita, para poder fazer o estudo coletivo, essas coisas todas. Então, essas coisas vão diversificando. Agora, é importante que tenha sustentabilidade, né, para a federativa, para o centro espírita e, naturalmente, para a editora que está publicando o livro. Excelente. Obrigado, Geraldo, pela participação. Agradeço igualmente a Beth, ao Fernando por estarem aqui conosco e a você que acompanhou o nosso bate-papo. Eu lembro que todos os documentos, bem como o próprio Orientação ao Centro Espírita que foram utilizados ou que fizemos referência ao longo desse episódio, estão disponíveis em febnet.me/OCE. Ou, caso você prefira, basta apontar o seu celular para esse QR Code que aparece aqui na tela. Na próxima semana teremos o penúltimo episódio dessa primeira temporada, onde conversaremos juntos sobre a dimensão virtual do Centro Espírita. Até lá!